Bora, gente. Nossa aula 7 de Geronto. Muita paz para vocês. Espero que todos estejam bem, com a graça de Deus, e eu sei que estão, certo? Hoje nós vamos entrar um pouco na parte, vamos dizer assim, prática, né? Teoricamente prático, vamos assim dizer, certo? Hoje nós vamos falar da higienização desse idoso, né? Muitas pessoas têm como é que eu vou dizer? Tem uma opinião chata que diz que o idoso tem um odor característico, como todo mundo, né? Se a gente não tomar banho de forma adequada, se a gente não nos higienizarmos, nós vamos ficar com característica de uma pele que está mal higienizada. Está fedendo, né? A grosso modo. Então, aqui ele está explicando o que qual a função da higiene corporal, principalmente para o idoso. O idoso tem uma pele pregueada. E como uma criança recém-nascida também tem, se você não higienizar de forma adequada, entre aquelas pregas vai ficar ou resíduo de água, ou de algum produto químico, ou do próprio suor, né? As células descamativas ficam ali e com a hora passando, se não higieniza direito, aquilo fica com um odor característico e fica desconfortável porque ele também sente. A higiene corporal, além de proporcionar conforto e bem-estar, se constitui num fator para recuperação da saúde. A gente sabe disso. A higiene é a base da gente ter uma boa saúde, certo? O banho deve ser diário, no chuveiro, ou seja, o banho de aspersão, banheira ou na cama. Procure fazer do horário do banho um momento de relaxamento, ou seja, a depender do seu paciente, do seu idoso, ou ele vai tomar no chuveiro, se puder no chuveiro, melhor. É o melhor banho, ele é muito mais higiênico do que numa banheira ou na própria cama. Na cama seria aquele famoso banho de gato, né? E ninguém gosta, muito menos ele. Mas se não houver jeito, vai ser feito, certo? O banho no leito é um banho, como é que se diz, mais demorado, né? Tem algumas técnicas que vocês aprendem isso em fundamento de enfermagem. Mas para quem não deu, a gente vai dar aqui mais ou menos para vocês terem uma noção, certo? Fique atento, algumas pessoas, alguns idosos, ou doentes, ou que têm algum tipo de incapacidade, se recusam a tomar banho. O que é que pode fazer com que eles não queiram tomar banho? Dificuldade de se locomover. Olha, até então, eles levantavam, iam para os seus banheiros, tomavam seus banhos, e o idoso ele tem muito pudor, né? Ele fica muito constrangido em mostrar seu corpo para o outro. Então, pelo fato de não poder ir até o banheiro, às vezes ele inventa uma série de coisas para não tomar banho, ou até diz que já tomou. Medo da água ou de cair. Medo de água tem. Tem paciente psiquiátrico que tem pavor à água. Agora, por quê? Interrogação. A psiquiatria que explica isso, né? Então, às vezes, ele não quer porque ele tem medo até de... Ou então já escorregou no banheiro e tem medo de cair novamente. Pode ainda estar deprimido, né? O indivíduo que está deprimido, ele não quer se arrumar, ele não quer tomar banho, ele não quer trocar, ele não quer nada. Porque não adianta. Ele é um infeliz, ele só quer morrer. Sentir dores ou tonturas. Às vezes ele está sentindo alguma coisa e não lhe disse nada. O idoso tem muito isso. Tem medo, tem receio, não quer. É como se ele não quisesse ouvir a verdade, então eu não digo. Quantas pessoas não vão ao médico para não ouvir a verdade? O idoso tem isso. Ele acha que como ele já está idoso, está perto, está mais para a morte do que para a vida, isso é na cabeça dele, viu? Ele não quer saber se tem alguma doença, se tem alguma coisa que está anormal. Sentir-se envergonhada, foi o que eu falei nesse instante, né? Se expor, principalmente se o seu profissional, se o seu cuidador, até para o filho, ele se expor para o sexo oposto, às vezes é complicado, ele não gosta. Bem, quais são os procedimentos? Olha, veja só. O procedimento para dar um banho, todo mundo aqui sabe dar banho. Mas vocês, quando chegam na área de saúde, você, principalmente para um idoso, para um paciente acamado, que vai tomar o banho no leito, vocês aprendem a dar banho no leito. E é um banho que a gente chama de céfalo-caudal. O que é céfalo?
da cabeça, caudal vem de cauda, para os pés. Então, o paciente que está deitado, a cabeça está aqui, os pés estão para cá, você vai dar o banho da cabeça para os pés, mas não tem sentido? Ó, da cabeça para os pés. Então, assim, no leito, existe alguns, como é que se diz? Algumas regras, né? Uma rotina, vamos assim chamar, em que você segue, né? Para você facilitar, primeiro, o seu trabalho, para não ficar cansativo, que é muito complicado. Quando você tem um outro colega para ajudar, beleza, mas quando não tem, você tem que dar banho sozinho. Então, você vai dar banho primeiro na cabeça, para ir descendo, cabeça, pescoço, tórax, abdômen, genitália e a extremidade superior, quando estiver no abdômen, tinha pulado. E quando você chega na genitália, vai para as extremidades inferiores, que são as pernas e o pé. Entendeu? Então, isso facilita você. Depois você vai virar, e é interessante se você tiver alguém que lhe ajude, vai virar de lado o seu paciente e vai lavar as costas. Claro, evidentemente, que num banho no leito você procura fazer da melhor forma possível. Mas é complicado, certo? É muito complicado até para quem está tomando banho. E assim, se o seu paciente, se o seu idoso, ele puder pegar o sabão, pegar a bucha e ele mesmo, principalmente quando chega na genitália, deixa ele fazer. Lembra do autocuidado? Quanto mais ele puder fazer para ele, melhor para você e para ele. Então, prepare o banheiro, desculpe, e coloque em um lugar de fácil acesso os objetos necessários para o banho. Até na sequência, para facilitar você, certo? Se você vai pegar a primeira toalha, ela tem que ficar logo em cima. Se você vai pegar, vamos supor, é um homem, ele tem a pijama, a calça e tem a camisa. Então, bote, depois da toalha vai vir a calça, depois a camisa. Ou seja, você vai dispor todo o material num local de fácil acesso que você não precise largar seu idoso, dar as costas e pegar. Tudo muito próximo. Preparar o ambiente. O que é preparar o ambiente? Na hora que você vai dar banho no paciente, você tem que olhar se tem janela aberta, se a porta, as correntes de ar, para que ele não tenha um prejuízo lá na frente de uma pneumonia, quem sabe, certo? Então você fecha tudo. Você pega, se tiver cortina, você fecha, para poder evitar as correntes de ar, certo? A água tem que estar numa temperatura ambiente, mas que esteja assim, minha mãe dizia que era para quebrar a frieza. Água muito fria é ruim para ele, a não ser que ele goste, mas ainda assim você procura fazer uma água que não seja uma água muito fria, uma água gelada, certo? Retire a roupa da pessoa ainda no quarto e a proteja com roupão ou toalha. Não se dispõe, gente, até no leito, quando você vai dar banho em alguém, você não simplesmente tira a coberta, deixa nu e aí vai. Não, não é assim. Você vai dispor, a roupa dele vai ser tirada aos poucos e ao mesmo tempo que você retira, você vai cobrindo com o lençol. Então ele vai ficar todo coberto no lençol. Na hora do banho, bem, se eu vou dar banho na cabeça, o lençol está até aqui no pescoço, vai continuar aí, você vai dar banho na cabeça. Depois que você descobre o pescoço, vai dar banho no pescoço, vai pegar, depois descobre o tórax. E aí, à medida que aquela que já foi dado banho, você já cobre com a toalha que também está limpa, que faz parte, vai enxugar e ao mesmo tempo vai proteger ele, vai cobrir ele. Eu não quero que vocês se preocupem com a técnica do banho, porque vocês vão aprender isso em fundamentos de enfermagem. Para quem aprendeu, fica mais fácil de idealizar. Para quem não aprendeu, o que eu quero agora é que você entenda que o banho não é algo que você coloca o seu idoso nu e bota lá para tomar banho. E abre a torneira para cair. Isso, inclusive, é uma prática violenta. O bichinho tá com frio, tá sem roupa e você joga água fria em cima dele. Isso não se faz, certo? Então, cobrir para a questão do pudor dele e para a proteção dele também. Evite olhar para o corpo despido da pessoa a fim de não constrangê-la. Isso aí não precisa nem falar, certo? Você vai despir, você vai perceber que ele vai estar com um pouco de vergonha e você vai fazer de conta que você não percebeu. Não é para ficar olhando, não é para fazer determinadas brincadeirinhas, né? Brincadeiras mais ousadas, às vezes até você encontra, principalmente no idoso masculino, né? Ele às vezes ele é um pouquinho mais ousado, né? Gosta de fazer algum tipo de gracinha. Você faz de conta que não é com você.
E se for necessário, se a brincadeira for muito assuntosa, coloca ele no devido lugar dele. Às vezes até a própria família, né, já adverte, cuidado com o seu José, que ele adora pegar na bunda dos outros. Bota logo no lugar dele. Mas assim, eu parto do pressuposto que ninguém toma ousadia com você se você não der lugar. Então você já chega chegando, se impondo de uma forma segura, carinhosa, precisa, porém, cada qual no seu quadrado. Coloque a pessoa no banho e não deixe sozinha, porque ela pode escorregar e cair. É mais ou menos o que eu acabei de falar. Geralmente, quem tem idoso em casa, o banheiro já tem, o piso já é antiderrapante, já tem muito suporte para ele segurar, a famosa cadeira, né? Que eu acho que aí mais na frente, acho que eu coloquei no slide a cadeira, para que você já coloque ele sentado, não deixa ele em pé, por mais durinho que ele pareça. Não se deixa paciente nenhum sozinho dentro do banheiro. Estimular o autocuidado, a gente já falou, se ele pode passar o sabonete, se ele pode se vestir, se ele pode se enxugar, deixe que ele faça. Após o banho, ajude a pessoa a se enxugar, se ele permitir, se ele quiser, se você achar que ele precisa, entendeu? Você vai estar ali para... Olha, seu José, qualquer coisa eu estou aqui. Aí você vai ficar em pé me olhando? Olhando o quê, seu José? Oxe, que besteira é essa? Vambora, vai assistir. O que o senhor precisar, eu estou aqui. Aí você diz, não, vire de costa. Seu José, eu não posso. Se ele estiver sentado, certo? Em pé não. Porque aí você vai segurar, fique por trás. Né? Mas aí, de qualquer maneira, você vai colocar ele sentado, aí você vira o rosto. Ele quer, tá sentado, vira o rosto. Viu? Às vezes até no próprio banheiro tem um espelho, que do espelho você dá para ver se ele vai levantar, para você dar tempo de virar e segurar ele. Olha aqui, eu fiz questão de colocar essas duas gravuras para quem não conhece. Isso aqui é uma paradeira ou comadre, antigamente era chamada de comadre. E aqui é um papagaio. A paradeira, ela é usada tanto para o homem quanto para a mulher. E o papagaio, pelo formato já dá para ver, é só para o homem. O papagaio é para diurese, ou seja, para urina. O homem, quando quer urinar, ele usa o papagaio. A paradeira é para defecar e para urina na mulher. Agora, necessariamente, se ele não usa o papagaio, ele vai poder usar tranquilamente a paradeira, porque a paradeira tanto serve para urina como serve para defecar. Porém, o homem para urina, você dá a ele o papagaio se ele puder usar, tá certo? Não precisa dizer como é que funciona, ó. Essa parte daqui fica na região lombosacra e a pessoa coloca toda a genitália e a porção posterior, as nádegas aqui em cima, certo? Acho que todo mundo já deve ter visto uma, né? Tem eles assim de inox, mas também tem ele plástico, certo? Aí vem o famoso banho no leito, né? Quando a pessoa não consegue se locomover até o chuveiro, o banho pode ser feito na própria cama do indivíduo. Procurar observar na hora que você está dando o banho no leito. Procure, ó, nessa hora, fazer massagem, ver se ele tem alguma alteração, alguma deformidade, certo? Porque para não ter que estar toda hora, vira ele para lá, vira ele para cá, você vai aproveitar exatamente o banho no leito para qualquer paciente. O banho no leite exatamente para poder ver se ele tem alguma deformação, alguma alteração, alguma escoriação, alguma coisa que está... escaras. O que são escaras? São as feridas, né? Por pressão. Se a pessoa fica muito tempo deitada, ela faz úlcera de pressão. Um local fica meio arroxeado, fica primeiro vermelho, depois arroxeado e depois às vezes vira ferida. A escara, existem escaras tão grandes, tão feias, que às vezes formam um buraco que você cabe uma mão fechada dentro. Então, para evitar que o seu idoso tenha, e ele é propenso a isso, porque a pele é frágil. E se ele fica muito tempo deitado, daí a necessidade de estar mudando ele de posição. E o banho serve até para isso. Aqueles idosos bem chatos, que não quer levantar, que não quer tomar sol, que não quer nada, você aproveita o banho para virar ele, para até botar ele sentado. Enquanto, peraí que eu pentear o cabelo do senhor. Demora um pouquinho só para que ele fique muito sentado, porque ele está tanto tempo deitado que o que você menos quer é que ele crie algum problema de pele, certo? Aí você vai fazer a massagem, a família se pode dar algum tipo de hidratante e não tiver nenhum empecilho, o médico pode prescrever algum tipo de emoliente para você fazer massagem. Tem alguns idosos que gostam de um talcozinho, né? O talco, eu não gosto muito porque o talco, junto com o suor,
ou com água, forma uma pastazinha e essa pasta, com o tempo, tem um odor que não é mais do cheiro do talco, mas é de outras coisas, certo? Então, mas se ele quer, se ele tem o costume de usar, se aproveita, inclusive o talco, para passar nele, certo? Olha a cadeira aqui. Essa cadeira aqui é própria para o banho, até assim, se ele quiser fazer algum tipo de eliminação, a própria cadeira, já no caso, urinar, no caso, né? Tem umas que tem uma abertura até maior, que dá para ele defecar, né? Você adapta ela ao próprio vaso sanitário, né? E aí ele pode fazer. Mas geralmente ele faz na paradeira e essa cadeira geralmente ela é usada para o banho e aqui tem seu Zé aqui tomando um banhozinho dele numa boa, com a cuidadora dele dando banho, certo? E é assim um momento, gente, que refresca tanto ele. O idoso tem uma tendência, uma transpiração, certo? Por conta das glândulas sudoríparas que não funcionam tão equilibradamente como da gente, certo? Então, assim, é um momento de conforto, é um momento de relaxamento. Eu acho que nessa hora, cabe aí a vocês usarem a imaginação, colocar uma música aconchegante, uma música que para relaxar, fazer, quem sabe ele goste de cantar, né? E aí você jogar um pouco de água, não fazer jogar rápido demais, deixar um pouco a água escorrer, né? Se for dentro de uma banheira, tem que ter cuidado com aquela água para que ele não faça xixi lá dentro, para que aquela água não fique muito suja, você vai ter que trocar essa água várias vezes. O ideal é que se ele puder ficar assim sentadinho, ou se ele puder ficar sentado na cadeira, debaixo do chuveiro, perfeito. Tem que se ter cuidado para que você não deixe cair água no rosto dele e o bichinho morra afogado, ou fique sufocado, que muitas vezes ele nem fala. Ele é tão quietinho que não fala. Então tem que ter esse cuidado. Deixar aqui no rosto, ou ele mesmo lave, ou você passa com a mão ou com a bucha. O ideal para esses banhos, né, é que use uma bucha. Que a bucha é uma bucha que seja com a textura agradável, aquela espuma própria para banho, porque tem que ter cuidado, porque se for aquelas outras que parece aquela bucha vegetal, pode arranhar ele, né? Mas usar bucha é interessante, porque nós sabemos perfeitamente, na higienização, o sabonete, mesmo sendo da Natura do Boticário, você passando a mão com ele, a coisa não é muito boa não. O ideal é que você use uma escova ou que você use uma bucha, tá bom? E agora eu vou tentar ver se eu coloco, vou mandar para vocês o vídeo do banho no leito. E aí nessa hora seria interessante que vocês dessem uma olhadinha nesse vídeo, certo? Mas eu vou tentar colocar um vídeo dando banho no leito para vocês verem mais ou menos como é. Sendo que, se você perceber que o banho está com mais de uma pessoa, você fique sabendo que pode ser com mais de uma, mas se só tiver uma pessoa, você vai ter que dar banho sozinho. Isso é ruim assim para a mulher, né? Porque a mulher, o peso, muitas vezes. Gente, que coisa bonita. As nossas assaduras no nosso idoso, né? A gente tem que ter cuidado, porque assim como na criança, há uma propensão de ter assadura no idoso, pelo que eu expliquei nesse instante. As pregas da pele formam. Então, o que é que são, na verdade, as assaduras? São lesões na pele, das dobras do corpo e das nádegas, principalmente. Ó, isso aqui é uma genitália feminina toda assada. Aqui, provavelmente, gente, é por conta da fralda. Fralda descartável, e no caso é a fralda geriátrica, ela faz muito isso. Às vezes o nosso idoso já faz xixi, fica tanto tempo com a fralda, igual a criança, e aí causa assadura. Essa gravura primeira aqui é embaixo das mamas de Dona Maria. Debaixo das mamas, como as mamas estão mais caídas ainda, debaixo há uma propensão do suor formar em assadura ou, por conta do banho, fica ainda vestígio de água, né? Provocadas pela umidade e calor ou pelo contato com fezes e urina, foi o que eu disse da questão da fralda. A pele se torna avermelhada e se rompe com assim, fica esfoliada, fica arranhada. Fica aqui. Peraí que eu vou mostrar uma outra aí melhor. As assaduras são portas abertas para outras infecções. A gente viu isso lá atrás na questão da pele do idoso. Olha para aqui que coisa bonita. Já pensou o que é isso? Em carne viva.
Você deixar uma pessoa, seja um paciente idoso ou não, nessa situação, gente, isso aqui é na região interglútea. Você já pensou o que é? Isso é falta de cuidado de enfermagem. Escara e assadura é falta de cuidado, porque você tem condição, diante disso aqui acontecer, você prevenir. Daí a necessidade de um banho bem feito, de uma higienização bem feita. O idoso terminou de defecar, não é só para você passar um papel higiênico, lave o local, porque você sabe que o resíduo de fezes vai fazer isso daqui, certo? Não bote só fralda, tirou a fralda, não limpa. É igualzinho a uma criança quando usa fralda, né? É feio isso daí. Isso aí já tá com infecçãozinha gostosa aqui. E tem que comunicar logo ao médico, avisar logo. Você vai levar a depender do tempo que você está com ele, você vai levar pense em um carão, porque ele vai dizer, poxa, você é o cuidador dele, você está olhando por ele, está deixando chegar a esse estágio, porque até chegar a esse estágio, gente, ele passou por diversas fases, teve um início. E você, como profissional de saúde, você tem que antever. Ó, apontou uma manchinha roxa, vamos cuidar. Ó, apontou uma manchinha vermelha, vamos embora cuidar. Entendeu? Aí, se por acaso não houver nenhuma restrição, o hipoglose da vida, lá no início, já melhora bastante. Aqui o hipoglose eu já não aconselho muito, não. Aqui talvez uma medicação, um hidratante mais emoliente, mas que seja prescrito pelo médico da família, viu? Cuidados com assadura. Aparar os pelos pubianos com tesoura para facilitar a higiene íntima e manter a área mais seca. Antes de você fazer a tricotomia, que é a palavra da raspagem, a palavra científica é tricotomia, a raspagem, antes você apara os pelos. E muitas vezes, já que a pele dele, do seu idoso, já está assim, muito debilitada, tá? Se tiver uma área como a... Já pensou? Uma área como essa genitália aqui, se tiver pelos, você vai passar aqui o aparelho para poder tirar? Claro que não. Aí o que, é que você vai fazer? Você vai pelo menos aparar, né? Aparar, cortar, para melhorar a higienização e manter a área seca. Quanto mais pelo tiver em determinadas áreas do corpo, mais úmida vai ficar aquela pele. Fazer a higiene íntima a cada vez que a pessoa evacuar ou urinar e secar bem a região. Repare se isso não cabe direitinho no recém-nascido. Cabe. É o mesmo cuidado. Aí você tem muito mais com o recém-nascido do que com o idoso. Se for possível, exponha a área com a assadura ao sol. Isso ajuda na cicatrização da pele. Vocês sabem, viram lá em nutrição, a questão da vitamina D, que a gente não tem ela com tanta facilidade, porque ela é, vamos supor, ela é cultivada, a palavra não era essa que eu queria não, sob os raios solares, os raios até às 10 horas da manhã. Então, terminou de dar o banhozinho dele, vamos para o sol. Se for em uma área que seja uma área íntima, deixa no quarto, vê uma parte do quarto que tenha o sol e leve ele, exponha ele um pouquinho, explique a ele primeiro e aí exponha, que você vai ver que a questão do sol, o sol não é o sol depois de 10 horas, é o sol até as 10 horas, que é aquele sol frio, que ele vai transformar a questão das vitaminas. Se mesmo com esses cuidados a pessoa apresentar assadura, é importante comunicar o fato à equipe de saúde e solicitar orientação. Se no caso não tiver alguém, não for uma família que tenha uma equipe de saúde também dando suporte, comunica alguém da família para que leve até o geriatra, certo? Bem, cuidados com a boca, né? A boca do idoso requer também cuidado. A gente está falando só da higienização. Agora a gente vai falar da boca. A boca, principalmente da pessoa acamada. Repare, quando você acorda, o odor característico. Se você não faz higienização, aquilo vira um meio de cultura bacteriana. Já pensou o idoso que muitos deles não tem os dentes, usa prótese? E a prótese tem que ser também higienizada, porque embaixo dela tem uma condição de ficar resíduo. E você esquece, lava toda a boca, pega a prótese e coloca no idoso, e não é assim. Primeiro que ao dormir, o ideal é que coloque dentro de um copo com solução, uma solução de higienização oral, deixa lá. Pronto, de manhã, o ideal é que pega a escova de dente,
e pega. Os dentes não estão aqui para escovar, mas estão no copo. Pegue no copo e vai escovar. Se ele não puder, quem tem que fazer isso é você. Certo? Além disso, a higienização ela evita as cáries dentárias, né? Caso tenha idoso que tem dente ainda numa boa, certo? Então, quanto mais conservar, melhor. O processo de problemas na gengiva pode acontecer, principalmente no idoso, sangramento, feridas, certo? Então, ele não tem um problema da mastigação que a gente viu, não é? Então, ele pode, muitas vezes, não conseguir mastigar direito e a ação residual ali vai ser mais intensa, certo? Então, se ele puder fazer a higienização da cavidade oral dele, deixe que ele faça. Caso contrário, você fiscaliza ou você mesma faz, tá bom? Assim, eu não estou lendo, né? Porque é fácil, né? São coisas que você já aprendeu dentro da higienização, dentro da microbiologia, e aqui a gente só está reforçando por ser ele um idoso e ter problemas além do paciente que não é idoso, certo? Doenças da boca. Aí aqui tem os exemplos: cárie do dente, sangramento de gengiva, as feridas na boca, e aqui os exemplos. Ó, a língua saburrosa, ou seja, aquele você bota a língua para fora, acho que tem uma imagem aí. Essa primeira até que tem um pouquinho, ela tá branca, né? E que hoje até as escovas de dente vem na parte de trás, vem com pontinhos que serve para você fazer como se fosse uma raspagem. Essa segunda boca, como ela tá toda vermelha, toda inflamada. O que foi que aconteceu aí? Quem sabe? Pode ser N coisas. Pode ser uma má higienização, pode ser algum problema de micro-organismo instalado aí, possa ser que seja alguma infecção vinda de fora, ou seja, a boca dá problemas sérios, muito, muito mais por conta de resíduo que fica aí, sabia? Ó, para a gengiva como tá, para aqui na parte da mucosa interna do lábio inferior, ó, aqui a ferida como tá, ou seja, as úlceras, né? As estomatites, problemas também é um conjunto, né? E ele tem problema dentário também, né? Então aqui você já vê que é um paciente que necessita de um acompanhamento da odontologia, né? Então provavelmente se espera que a família já tenha um odontólogo que faça essa coisa, porque vocês só vão ver, ó, chama a filha ou chama o médico já deve ter visto, e aí vai fazer uma requisição e encaminhar para um dentista para que faça o acompanhamento da saúde bucal desse idoso. Bem, a alimentação saudável, né? Eu acho que a gente já conversou sobre isso. Só tá aí, gente, para que você, mais uma vez, se reitere da importância que é uma alimentação saudável, tanto para o idoso quanto para qualquer pessoa. E aí é o seguinte, a gente até já falou que para você estimular, que muitas vezes ele não quer se alimentar, porque até a questão como é que se chama? Do sabor está comprometido, né? Você tem que motivar, fazer alimentações coloridas, que tem um cheiro agradável, colorida, né? Então, assim, você tem que estimular a que o seu paciente queira se alimentar. Nada que a gente chama assim, comida de hospital. A gente tem que ir dentro do limite dele, claro, evidentemente que ele não pode comer uma feijoada, mas talvez ele possa comer um feijãozinho bem temperado, de forma discreta. E isso às vezes até demora um pouco dele se acostumar, porque são pessoas que passaram a vida toda comendo a comida gordurosa, comendo a comida com muito sal, com muito condimento. Quando isso diminui, ele acha que não tem sabor e não é por aí. E aí você precisa ir acostumando ele aos poucos, até ele voltar a ter o apetite e a sentir a vontade e a satisfação de se alimentar novamente de forma agradável. Aí aqui os 10 passos para uma alimentação saudável. Aumente e varie o consumo. Frutas, legumes, verduras, pelo menos 5 vezes ao dia. Aqui, gente, é uma sugestão, certo? Claro que vai depender muito da rotina do seu paciente.
Tem pessoas que comem muito pouco e a tendência vai ser de diminuir nesse quantitativo e você vai adaptando. O fato é que durante o dia deve-se variar de frutas, legumes e verduras. Não necessariamente só isso, mas isso com outras coisas, com arroz, com macarrão, com a sopa, com a vitamina. Necessariamente você não precisa dar a fruta, você pode dar o suco. Hoje você dá a fruta inteira, amanhã você faz o suco, entendeu? Hoje você dá o legume no almoço, à noite você dá uma sopa. Coma feijão pelo menos uma vez por dia. No mínimo 4 vezes por semana. Feijão é fundamental, isso também se ele não tiver nenhuma restrição alimentar. Reduz o consumo de alimentos, claro, gorduroso, tipo salsicha, mortadela, fritura, salgadinho. Agora é o seguinte, é gostoso? Não é gostoso? Se não tiver nenhum problema, uma vez por semana. Porque ele gosta. E você retirar o que se gosta é complicado. Eu mesmo adoro cerveja. Se me tirar minha cerveja, pelo menos uma cervejinha, 2 cervejinhas na semana eu vou querer, entendeu? Então tem que se ter essa coisa, não tirar de vez. Você diminui e de vez em quando você dá a porcaria que ele gosta. Se o médico concordar, obviamente, né? Reduz o consumo de sal, tira o saleiro da mesa. Isso é recomendação de todo e qualquer nutricionista para qualquer tipo de alimentação, para o hipertenso no caso, né? Faça pelo menos 3 refeições e um lanche ao dia. Não pule as refeições. Isso tem que ser rigoroso. Isso é para qualquer pessoa, viu? O café da manhã, o almoço e o jantar. Tem que ter para qualquer pessoa. E principalmente para ele, certo? E o lanche, geralmente é o lanche das 10 horas da manhã e o lanche das 15 horas. E à noite, depois do jantar, tem o que se chama de colação. Ou seja, é um leite que vai dar ele, sei lá, tipo 8 horas antes de dormir, um leite, um copo de leite, um copo de suco de fruta, né? Uma coisa bem leve, só para poder dar aquela forrada no estômago, vamos assim dizer. Reduz o consumo de doces, bolo, biscoito, alimentos ricos em açúcar, que no máximo 2 vezes por semana, né? Entra naquele processo das coisas que ele gosta, né? Aquilo que ele não pode comer, mas que uma vez ou outra não tem problema. Mas sempre em comum acordo, tanto com a família como com o médico. Reduzir o consumo de álcool e refrigerante, evitar o consumo diário, sem comentário. Ele precisa apreciar a refeição, comer devagar, para evitar, inclusive, engolir inteiro. Ele às vezes não tem dente e você vai ter que adaptar essa alimentação, porque ele vai engolir inteiro, porque ele não vai conseguir mastigar. Então, o que é que você vai fazer? Vai dar prioridade à consistência da alimentação. Alimentos mais pastosos, semipastosos ou líquidos para ele, certo? Se ele não estiver fazendo uso, que às vezes o idoso não está nem conseguindo deglutir. Aí o médico passa uma sonda, vocês vão ver ela daqui a pouco. Mantenha o peso dentro dos limites saudáveis. Isso aí o médico vai orientar, vai ter uma balança provavelmente para que você possa sempre estar fazendo isso. Caso não tenha, ele vai ter esse acompanhamento quando for ao geriatra. Ser ativo, né? Acumule 30 minutos de atividade física, ou seja, pegar o seu idoso, né? Levar, subir escada, vá passear por dentro de casa, se ele não puder descer, vá para o playground, bote ele na cadeira de roda, desça com ele, bote ele no sol. Vai depender muito de você motivar isso. Você não sabe o quanto disso seria importante para que ele... É como se ele se sentisse mais vivo. É impressionante, mas isso dá um resultado estúpido. Recomendações de uma forma geral, né? Para receber a alimentação. Quando você vai fazer com que ele se alimente, é aquilo que eu disse, vamos fazer de uma forma agradável, para que ele não tenha aquilo como uma coisa ruim. Minha avó chamava de comida insossa. Então, vamos fazer de forma adequada. Se não for você que vai fazer a alimentação, que geralmente não é, converse com a moça que faz a alimentação, converse com o familiar que faz a alimentação, que o ideal é ter a alimentação desse idoso separado. Se ele pode se alimentar sozinho, deixa ele se alimentar só. Os utensílios com que você vai servir o seu paciente tem que estar limpo. Principalmente os utensílios e o local que vai preparar.
o local que ele vai se alimentar. Se ele puder, inclusive, não se alimentar lá na cama, às vezes ele tem que ficar lá no leito, mas existe uma mesinha, como a de hospital, que você, né, encaixa a mesinha e ele se alimenta sentadinho, parecendo uma cadeira de bebê. Ele também tem uma cadeira que adapta ao leito e ele se alimenta. Então, faça isso. Não deixe ele deitado se alimentando, não. O que você puder para diferenciar o momento dele se alimentar melhor. Assim como você não deve fazer com que nada, na hora que ele esteja se alimentando, interrompa. É uma notícia ruim, é uma reclamação, certo? Até a programação, se estiver vendo a televisão, não deixe, não. O momento da alimentação, já que ele já tem problema com apetite, tem que ser agradável, né? A mesma coisa, o sem apetite, tudo isso que eu acabei de falar. Estimular as sensações do gosto e do cheiro, a gente já falou sobre isso. Se a pessoa consegue mastigar e engolir alimentos, deixe que ele mesmo o faça de uma forma com tempo, com paciência, que às vezes ele consegue mastigar, mas precisa de paciência, né? E aí a carne para idoso com dente ascendente tem que ser uma carne bem molinha para que ele consiga mastigar o máximo que ele puder. Em caso, você tem que observar o funcionamento intestinal, porque vamos supor, se for um intestino que tem a tendência a ter obstipação ou constipação, que eles chamam de intestino preso, o que é que você vai fazer? Você vai dar ao alimento dele uma alimentação rica em fibra. Muito mamão, muito melão, laranja com bagaço, eles adoram isso, porque isso vai ajudar o funcionamento do intestino, ajuda o peristaltismo. E aí é o seguinte, ele vai ter uma alimentação, vai almoçar e a sobremesa vai ser uma fruta rica em fibra, certo? Estimular e auxiliar a pessoa cuidada a fazer as caminhadas leves, alongamentos e passeio ao ar livre, a gente já falou sobre isso. Comer diariamente carnes e leguminosas. De novo, faz parte, porque nós estamos assim em questões gerais, quanto mais a gente repete, mais fixa, certo? E eu acho interessante isso, do que você ficar decorando. Consumo moderado de açúcar, doces e gorduras, também já falamos. Observar a data de validade dos produtos, tem que ser, é uma preocupação que a gente esquece demais, mas tem que ser. A gente sabe que o nosso paciente aí tem um intestino comprometido, tem uma digestão comprometida e a gente dá um alimento que esteja fora da validade pode ocasionar uma infecção. Alimentos diets e lights. Você tem que ver o que é que o médico vai prescrever, certo? A diferença do diet para o light é assim, o diet existe uma substituição de um ingrediente. Por exemplo, a glicose vai substituir pela sucralose, a sacarose. Já ele substitui, certo? O açúcar vai existir, só que de outra forma. E o light é aquele que você retira ou diminui a quantidade, diminui a concentração, diminui o peso daquele alimento. Mas vocês podem ficar despreocupados que isso tudo é o médico que vai prescrever para ele. Quando há necessidade de substituir o açúcar por adoçantes artificiais, isso tem que ser prescrito, certo? E aí o médico vai ver qual é o que melhor vai se adaptar ao seu paciente. Tem gente que não gosta da sacarose, eu mesmo acho horrível, amarga muito. A sucralose é melhor, né? Ela não tem gosto, você pode usar de uma determinada quantidade que você não tem problema, você não tem aquele gosto enjoado do açúcar artificial. Orientação alimentar para aliviar determinados sintomas. Náuseas e vômitos. Olha, vocês inclusive vão ter depois, eu estou mandando depois daqui da aula, eu vou mandar a apostila para vocês, que aprofunda mais um pouco. Náuseas e vômitos, você vai ver se isso ocorre, você vai alterar esse alimento. Por exemplo, para ele estar vomitando, ou está com náusea, ou está comendo demais, ou está comendo alguma coisa gordurosa, ou tem algum alimento que ele está com um processo alérgico. Às vezes se descobre um processo alérgico por conta de vários episódios de náuseas, vômitos, diarreia, disenteria, né? As alergias, né? Então tem que ficar atento se ele tem esses episódios, certo? E aí comunicar ao médico. Dificuldade para engolir, a disfagia,
tem que ver para ver se é uma alteração a nível anatômico, algum tipo na estrutura do esôfago, né, principalmente do esôfago, ou alguma coisa na boca que está impedindo que ele vá engolir. E isso você tem que comunicar ao médico, que é o médico que vai pesquisar. Às vezes ele está com a boca naquele estado que está ali, está com a estomatite e aí não consegue engolir, né, as famosas aftas. Né? Às vezes está com um dente solto ou um dente cariado doendo. Tudo isso você tem que ficar atento e pesquisar. O intestino preso, constipação intestinal, eu já falei, né? E aí tem que se mudar a alimentação. Gases, flatulência, também às vezes a própria alimentação faz isso, né? Quando você insere repolho, todo mundo sabe, quem come muito repolho, feijão. Então tudo isso tem que perceber para ver se acontece com muita frequência, se acontece assim, logo depois que ele se alimenta ou quando ele se alimenta em determinados tipos de alimentos, certo? Aí ele começa aqui a explicar para vocês o que é uma alimentação por sonda enteral. Entero vem de intestino. Ou seja, você tem a sonda nasoenteral, ou seja, naso entra pelo nariz e vai até o estômago ou até o próprio intestino, certo? Ou enteral. Eu vou mostrar a gravura. Ó, repare que essa primeira gravura, a sonda está entrando, ó, pelo nariz e ela vai até o estômago. Já essa, ela está entrando diretamente na área, no sistema intestinal, no sistema gástrico, vamos assim dizer, certo? Então, assim, quando é que você usa uma dieta enteral? Quando você quer fornecer alimentação, uma alimentação, e essa alimentação tem que ser líquida ou até semilíquida, até acontece, mas muito mais líquida, por meio de uma sonda. Ele explica que vai colocada no nariz ou na boca e vai até o estômago ou o intestino. É assim, aqui eu não quero, até porque não são vocês que instalam. Quem instala é o enfermeiro, quem instala é o médico. Aqui, em geriatria, para quem não viu saúde, fundamento de enfermagem, é só para saber que a sonda, ela tem esse nome porque ela vai ou do nariz direto para o sistema gástrico, para o estômago ou para o intestino, ou ela vai direto ou vai pela boca, certo? Ela pode entrar tanto pelo nariz como pode ser pela boca também, ou diretamente no estômago, certo? Então, assim, quando você tem um paciente que não consegue deglutir, que está perdendo o apetite, que não tem meios para que você faça ele se alimentar, um paciente comatoso, que você não tem como dar a comida por via oral, aí o médico prescreve uma sonda e você vai passar a dar a alimentação por essa sonda. Olha aqui, tá vendo? A primeira coisa que você tem que fazer com esse paciente é acomodar ele de forma confortável, certo? Muitas vezes até ele nem pode, né? Como essa senhorinha aqui, às vezes até não pode nem colocar ela meio que sentada. Mas como as camas, elas têm a cama, ela tem a condição para você colocar os pacientes em decúbitos, a própria cama se eleva. Olha aqui no senhorzinho aqui, no seu José, ó, a cama se eleva para ele ficar meio que sentado, certo? Então, às vezes, o paciente não pode sentar ele sozinho, mas ele pode, a própria cama, colocar ele numa posição confortável. Então, a primeira coisa é colocar numa posição confortável. Qual vai ser a sua função com essa sonda? Passar o alimento. Como é que passa o alimento? Ou esse alimento vai ser colocado aqui, ó, através, como se fosse uma ampola de soro, em que a nutrição, ó, já traz preparado, já coloca aqui e pronto, ela vai escorrer sozinha. Mas muitas vezes ela não tem essa ampolazinha aqui, ela só tem a sonda. E aí você vai ter que dar, nessa parte daqui, você vai inserir, através de uma seringa, o alimento. E isso vocês vão aprender isso na prática, viu? Isso é para fundamento de enfermagem. Ó. Quando usar? Para ajudar na cicatrização de feridas internas, obviamente, né? Às vezes algum problema a nível do sistema intestinal e gástrico, para controlar diarreia, prisão de ventre e vômitos, tudo isso, gente, eu só estou falando para que vocês saibam quando é que se usa, mas quem vai avaliar e prescrever é o médico.
para preparar o organismo para alguma cirurgia, tratamento de quimioterapia, radioterapia e diálise, né, alguma relacionada à urina. Quando a pessoa não pode se alimentar pela boca, geralmente é assim. Esse é a maior causa da instalação dessa sonda. Quando a quantidade de alimento que a pessoa come não está sendo suficiente. Quando há necessidade de aumentar a quantidade de calorias, se aumentar a quantidade de comida, tudo isso é a nutrição que vai começar a agir com esse paciente. Quais são os cuidados que a gente tem que ter com essa sonda? Isso é que vai interessar para a gente. Acomodar o paciente de forma adequada, certo? Por mais que ele pode estar com a sonda e se alimentar, você administrar com a seringa com ele deitado, pode. Mas é interessante que você até para mudar a posição, você bote ele na posição semi-faula, na posição semi-sentada. Higiene, nós é que vamos fazer a higienização. Como é que se faz a higienização? Vai se colocar, terminou de alimentar ele, terminou de colocar, deixa eu ver a próxima se tem uma, ou não tem não. Vamos voltar aqui. Ó, vamos fazer de conta que essa sonda aqui não está indo para a ampola, ela está descendo. Então, ela está aqui, ó, solta. Aí você, quando terminar de colocar com a seringa, o que é que vai acontecer? Você pega a água e joga aqui dentro para você, ó, lavar, para não deixar resíduo do alimento aqui. Não deixar a parte que fica externa pendurada, em lugar que esteja contaminado. Deixa ela presa até no próprio leito. Pode botar até aqui, ó, por debaixo do colchão, bem protegida, com a coisa que encape ela para evitar contaminação, apesar de que ela vem com a tampinha. Mas você, todas as vezes que você for pegar para colocar com a seringa, o que é que você faz? Você vai higienizar ela, passar algum algodão com algum tipo ou solução fisiológica, certo? Ou até o próprio álcool, né? Passa e pronto, entendeu? Fique atento. Se a sonda se deslocar ou tiver sido retirada acidentalmente, não tente recolocá-la. Chame a equipe de saúde. Porque, ó, gente, imagine uma paciente como essa, dona Mariazinha, se por um acaso ela se virando ou se mexendo, a sonda sai. Essa sonda, gente, para ser colocada, ela corre um risco muito grande que ela pode, na hora que colocar, olha, ela tem que ir para o sistema gastrointestinal. Mas quando você coloca aqui pelo nariz, ela corre um risco muito grande de ir para o pulmão. E se por um acaso você joga o alimento pela sonda e essa sonda está no lugar errado, está no sistema respiratório, o paciente morre por asfixia. Então saiu, nada de se fazer de herói, nem porque você já viu fazer, que você sabe, não é assim não. Existe uma técnica que quem sabe colocar, às vezes nem o médico, né? Tem médico que coloca essa sonda lá no centro cirúrgico para visualizar com algum tipo de mecanismo que ele possa visualizar a sonda entrando, né? Então, assim, às vezes ele chama a própria enfermeira, que a enfermeira ela tem técnicas para saber se está ou não no estômago, que vocês vão aprender isso em fundamentos, se alguém não viu ainda fundamentos, a grande maioria de vocês não viram ainda. Bem, gente, esse foi o último slide, certo? Eu vou mandar uma apostila para vocês, certo? E vou também mandar o vídeo para vocês, ok? Beijos para vocês.